A palestra de hoje vai ser sobre o manifesto da FIARE e vai ser apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que é presidente nacional do PCO e também editor-chefe do jornal Causa Operária. Inicialmente ele vai fazer a apresentação do tema e depois a gente vai abrir para o debate, para perguntas, esclarecimentos. Boa noite, companheiros. Vamos lá? O que nós vamos discutir hoje aqui é o manifesto da FIARE, que é um manifesto que foi escrito em 1938 no México, a partir de discussões que foram feitas entre Trotsky e André Breton, né? O André Breton, o fundador do surrealismo, ele visita o Trotsky no México. Uma vez que ele tem assim uma grande proximidade com o trotskismo, ele já tinha passado pelo Partido Comunista, tinha sido expulso do Partido Comunista francês, tinha se oposto à Frente Popular e tinha se oposto, de um modo geral, à política que a União Soviética apresentava para os intelectuais de esquerda do mundo. O manifesto ele foi escrito pelo próprio André Breton, a partir das discussões realizadas, e depois ele foi corrigido pelo Trotsky. Quem tiver interesse em ver as duas versões, elas foram publicadas nesse livro aqui, ó, em português. Breton Trotsky por uma arte revolucionária independente, de um amigo nosso chamado Valentim Facioli, ex-professor da USP. Aqui está o texto e as modificações, né? Tanto Trotsky acrescentou coisas como cortou, né? Bom, a importância desse manifesto é muito grande. Eu diria que ele, de todos os manifestos que foram publicados no século XX, não foram poucos, né? Foram muitíssimos, até porque o século XX é o século dos manifestos literários e artísticos. Todos os agrupamentos de vanguarda internacional publicaram manifestos procurando expressar a sua posição em relação ao que eles estavam fazendo. É uma época em que existe uma generalizada intenção de agitação cultural, né? Esses manifestos são verdadeiros panfletos que essas vanguardas tiram, com o objetivo de atacar as posições com as quais eles não concordam e defender as próprias e atrair simpatizantes para suas posições, divulgar os seus objetivos, né? Dentre todos os manifestos que foram publicados, esse é um dos mais esse é o mais importante, com certeza, né? Até porque ele coloca o problema da arte não do ponto de vista subjetivo de um determinado grupo, e não do ponto de vista de teorias também subjetivas em relação ao que deveria ser a arte e tudo mais, mas coloca o problema da arte no mundo moderno de uma perspectiva histórica e de uma perspectiva de princípios, né? Defendendo aquilo que seria fundamental, que é a independência e a liberdade dos artistas para a arte. Então vamos procurar analisar aqui as principais características do manifesto, que é muito interessante, mas antes eu acho que seria importante que nós procurássemos situar esse manifesto do ponto de vista da relação entre a arte e o capitalismo, né? E, particularmente, situar o manifesto na situação política em que ele foi escrito, né, em 1938. Se vocês notarem, 1938 é um ano antes do começo da Segunda Guerra Mundial. São 2 anos depois da Frente Popular na Espanha e na França, que já haviam nessa época sido derrotadas, e o nazismo domina a situação em vários países da Europa nesse momento, né? Em particular na Alemanha e na Itália. Antes de analisar essa conjuntura, seria bom a gente fazer aqui um esboço da evolução geral do capitalismo da arte, que é uma coisa que muitas pessoas
não compreendem muito bem, né? Primeiro, eu falei isso na palestra anterior, nós temos que levar em consideração o seguinte: aquilo que nós conhecemos como cultura é, em grande medida, uma criação do capitalismo. Cultura artística, filosófica, científica. Embora, lógico, tenha havido civilizações antes do capitalismo, é no capitalismo que essa cultura tem um desenvolvimento amplo. Assim como é no capitalismo que a economia das sociedades humanas adquire também um amplo desenvolvimento. Da mesma maneira que a economia antiga e medieval era bastante acanhada, também a cultura desses povos era bastante acanhada, independentemente da influência que essa cultura possa vir a ter, né, nas culturas posteriores. Por exemplo, a arte grega, né, romana, etc. e tal. Quer dizer, a cultura humana, uma boa parte, uma parte substancial, decisiva do que nós temos hoje por literatura, pintura, artes plásticas, arquitetura, filosofia, ciência, foi se criando do final da Idade Média para cá, com a evolução do capitalismo. Não apenas ela é um produto, né, do desenvolvimento capitalista, como ela é um produto do desenvolvimento, logicamente, da burguesia, que expressa socialmente o desenvolvimento capitalista. À medida que a burguesia se desenvolve, ela vai se destacando no interior da sociedade medieval, e ela vai se constituindo numa classe com fisionomia própria, ela vai criando uma cultura própria, que atravessa inúmeras fases. Nós não vamos descrever aqui todas as fases, logicamente, porque não é o objeto da nossa exposição. Mas é importante lembrar o seguinte, que já na Idade Média, no século XIV, por exemplo, quando na Itália começam a aparecer as primeiras manifestações importantes daquilo que viria a ser conhecido como a cultura ocidental, Dante, por exemplo, outros poetas importantes, isso já é uma manifestação do desenvolvimento da burguesia. É uma primeira manifestação do desenvolvimento da burguesia. Como vocês sabem, o capitalismo na Europa se desenvolveu em primeiro lugar na Itália, que era um centro de indústria artesanal e de comércio muito grande, tanto com o resto da Europa como com o Oriente. Esse desenvolvimento italiano ele vai se generalizar na Renascença, que é uma expressão muito grande do desenvolvimento dessa burguesia, principalmente na Itália, né? É um apogeu dessa burguesia italiana, mas não só da burguesia italiana, também há um grande desenvolvimento da burguesia em todos os lugares. Aí vão aparecer, inclusive, alguns dos mais importantes escritores e artistas das culturas europeias, né? Por exemplo, em Portugal, na passagem do século XV para o século XVI, nós vamos ter o grande poeta da língua portuguesa, que é Camões. Camões, embora ele fosse um fidalgo, um aristocrata, ele expressa nos Lusíadas uma epopeia burguesa. Vocês podem reparar o seguinte, que ele canta, qual é o tema dos Lusíadas? O tema dos Lusíadas é, de um lado, de um ponto de vista mais concreto e imediato, a viagem de Vasco da Gama para as Índias, né? Que é um momento também decisivo na conquista, né, pela burguesia comercial europeia do mercado oriental. E, de outro lado, ele vai cantar a afirmação da nacionalidade portuguesa, que é outra aspiração tipicamente burguesa. Quer dizer, a constituição de um Estado nacional, independente, forte e tal. Ele é um poeta, acima de tudo, nacionalista. Já é uma literatura, né, burguesa. Assim, a gente vai ver que é a literatura também da maior parte dos grandes escritores dessa época, né? Tanto a gente pode pegar a Itália, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra, etc. Nós vamos ver que essa literatura surge, se não diretamente da burguesia, sob o impulso da burguesia e sob o impulso do desenvolvimento do capitalismo. Com essa literatura começa também a burguesia a procurar quebrar a influência da igreja, né, e das concepções teológicas
sobre todos os ramos do conhecimento e estabelecer uma concepção científica, digamos assim, materialista da sociedade e da vida humana. Né? Vão aparecer os primeiros grandes cientistas, que vão cuidar do problema da astronomia. Né? Vocês podem ver, por exemplo, que são muito conhecidos nesse período, cientistas como Galileu Galilei, Copérnico, etc. e tal, que são astrônomos. Por que astronomia? Porque a astronomia é uma ciência que está ligada à navegação. Você pode ver que ela é um desenvolvimento direto da economia. A pessoa estudava os astros para poder se localizar nas viagens marítimas, uma vez que eles não tinham equipamentos sofisticados. Surgia diretamente do impulso comercial que a burguesia estava dando à sociedade europeia na época. A filosofia também começa a se colocar num terreno mais materialista. Né? Aparece, por exemplo, começam a aparecer as filosofias racionalistas, as filosofias empíricas, com Bacon na Inglaterra, com Descartes na França, e assim por diante. Tudo isso é um esforço da burguesia no sentido de desenvolver, né, a sua atividade econômica e de reforçar o seu poder político. Nós vamos ter nesse período aí, por exemplo, uma personalidade como Maquiavel, que é o homem que coloca a política também num terreno completamente separado das ideias religiosas da igreja. Então, no século XV, principalmente, 16 e 17, nós vamos ver, de uma maneira cada vez mais intensa, o desenvolvimento dessa cultura burguesa e da cultura em geral, que é uma cultura dominada fundamentalmente pela burguesia, embora conte com a participação de vários elementos da aristocracia, o que não deve nos confundir sobre o caráter de classe geral dessa cultura que vai se formando. No seu conjunto, ela é impulsionada pela burguesia. Então a gente vê, por exemplo, que se estabelece uma aliança sólida entre a burguesia e a cultura nesse momento. Inclusive, por exemplo, na Renascença, é bem conhecido que banqueiros e grandes comerciantes italianos foram os patronos da arte naquele período. Logicamente que nesse primeiro momento, essa cultura ela não está totalmente diferenciada da cultura religiosa, o que vai acontecer de maneira cada vez mais acentuada depois. Mas é como todo tipo de evolução. Né? Ela vai se despregando, vai se deslocando lentamente do terreno de onde ela surgiu para se transformar num fenômeno completamente independente. A cultura burguesa ela assume um caráter acabado e definido no século XVIII, que passou a história como o século das luzes. Aí a burguesia se apresenta de uma maneira acabadamente ideológica. Eles pregam, por exemplo, a organização racional da sociedade, combatem o domínio da igreja sobre a sociedade. Alguns filósofos nesse momento, escritores e artistas, pregam abertamente o ateísmo, o materialismo como sendo uma filosofia própria da burguesia. Quer dizer, a burguesia vai se transformando numa classe revolucionária. E ela começa a se manifestar como classe revolucionária a partir do final do século XIX, do ponto de vista prático, com a Revolução Francesa. E todo esse período é um período de enorme desenvolvimento da arte. Né? A arte e a cultura ela se transforma numa arte e numa cultura acabadamente burguesas no momento em que vem a vitória definitiva da burguesia na Europa a partir das revoluções de 1848. Né? A partir daí começa a se estabelecer uma arte que é acabadamente burguesa. É o apogeu, é a culminação e também, em seguida, virá a decadência da cultura burguesa. Nesse momento, os artistas, todos eles defendem o credo, né, o ideário político da burguesia, revolucionário, liberal, democrático, republicano, etc. e tal. Todos eles não. Mas os mais importantes, e a maior parte deles, defendem esse ideal
que é um ideal político típico da burguesia. Após a Revolução de 1848, nós vamos ver também que a burguesia já estabelecida no poder, já estabilizada economicamente, já tendo o capitalismo se sobreposto a todas as formas de produção anteriores ao capitalismo na Europa, surge o que a gente poderia considerar que é o ápice da cultura burguesa, né? Que vem depois do romantismo, que é o período do realismo. Os escritores realistas, por exemplo, principalmente na literatura, eles são os grandes escritores da burguesia. Começa no romantismo, essa onda, e se estabelece no realismo, onde a burguesia demonstra assim, um grande desenvolvimento intelectual, ideológico, como classe. Bom, nesse momento, há muitas contradições entre a cultura e o capitalismo, logicamente. Sempre houve. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que havia uma certa harmonia entre a cultura e o capitalismo. Quer dizer, o capitalismo não se colocava como um obstáculo decisivo ao desenvolvimento cultural. A partir dos anos 80 do século XIX, a coisa começa a mudar porque o capitalismo entra em decadência. E aí, a cultura capitalista entra também, toda ela, em decadência. Os anos 80, 90, os primeiros anos do século XX, são anos em que essa cultura burguesa, que atingiu um ápice, ela começa a dar sinais intensos de decadência. É nesse momento que vão surgir as vanguardas do século XX, que são expressão da crise. Embora a gente possa dizer que essas vanguardas são também uma cultura burguesa, elas são uma cultura burguesa que expressa essa crise, que é, em grande medida, para os artistas, é uma crise moral. Logicamente que é uma crise econômica e uma crise política. Por exemplo, a partir do começo do século XX, quase que com precisão, Lenin assinala que os monopólios capitalistas, que vão substituir a era da livre concorrência capitalista, se estabelecem de maneira definitiva. Eles fazem a sua aparição nos anos 70, eles têm um período de desenvolvimento, a crise acaba levando a uma crise desses monopólios, que mostra que eles não era um fenômeno enraizado ainda na economia mundial, mas no começo do século XX eles estão completamente estabelecidos. Quer dizer, o capitalismo, que representava, num determinado sentido histórico, um regime de liberdade através da ideia da livre concorrência e também da ideia do regime democrático, que é a expressão política desse regime de livre concorrência, começa a se transformar numa ditadura totalitária através da anulação de qualquer concorrência e do domínio do mundo por um grupo de monopólios. Isso daí, logicamente, provoca uma crise política e moral muito grande, que vai estourar na Primeira Guerra Mundial e na Revolução Russa de 1917. As vanguardas que surgem no começo do século, elas já começam a expressar isso daí. E muito mais ainda vão expressar nos anos 20, depois da guerra, e nos anos 30, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York. Aí o capitalismo e a arte entram completamente em contradição um com o outro. Quer dizer, o artista, de um modo geral, ele se coloca como um inimigo do capitalismo. Ele já não é mais um defensor do capitalismo. Às vezes ele se coloca como inimigo do capitalismo adotando o ponto de vista da classe operária. Às vezes ele se coloca como inimigo do capitalismo adotando o ponto de vista da pequena burguesia. Às vezes até adotando o ponto de vista de setores reacionários. Mas o fato é que o capitalismo aparece como sendo contraditório, sendo hostil, sendo antagônico com o desenvolvimento cultural. Eu acho que nós temos que entender esse esboço geral para entender o problema do manifesto. A tese central do manifesto é a tese da incompatibilidade entre o capitalismo e o desenvolvimento da cultura. Quer dizer, essa incompatibilidade ela não é uma incompatibilidade absoluta. Ela é um produto histórico. Quer dizer, o capitalismo chegou
depois de ser um fator de desenvolvimento da cultura, a ser um fator de impedimento do desenvolvimento cultural. Tá certo? Bom, agora, se o manifesto, né, a principal preocupação dele é essa oposição entre o capitalismo e a cultura, nós temos que considerar também que não se trata de uma oposição geral que esse manifesto trata. Ela se dá no marco de um desenvolvimento político determinado. Quer dizer, o desenvolvimento político da época em que o manifesto é escrito, ou seja, do período que vai da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa até a Segunda Guerra Mundial, onde as contradições capitalistas assumem um caráter extremamente incandescente, nós podemos dizer. Nós temos aí uma polarização política internacional muito grande. Depois da primeira onda revolucionária, quando a classe operária abala os regimes políticos em toda a Europa, vem o refluxo da Revolução. O stalinismo toma conta da União Soviética a partir de 1924. E em 1933, com a ajuda desse mesmo stalinismo, o nazismo vai tomar conta da Alemanha. O capitalismo liberal, como fenômeno econômico e como fenômeno ideológico, consequentemente, vai desmoronar a partir da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Os intelectuais, eles vão ser polarizados, seja pela extrema-direita, seja pela extrema-esquerda. Uma boa parte dos intelectuais, e essa é uma das preocupações centrais do manifesto, eles se integram ao stalinismo, né, nos países europeus. Eles olham a União Soviética como uma alternativa. Muitos acreditam que a União Soviética é o país que defende efetivamente o socialismo, etc. e tal. Uma outra parte de intelectuais vai aderir diretamente à extrema-esquerda, à extrema-direita, fascista. A maior parte vai ficar com a esquerda. Uma minoria vai se colocar à esquerda, mas contra os stalinistas. Uma parte, inclusive, vai se aproximar dos trotskistas. Então, quando o manifesto é escrito, o grande problema que existe naquele momento é que os intelectuais são dominados por ideologias que procuram acorrentar a arte aos seus objetivos políticos imediatos. Né? Em particular, o manifesto vê como um problema muito sério o fato de que os grandes artistas, os principais artistas da época, se alinham com o stalinismo. Né? E os stalinistas procuram evitar que essa arte seja uma arte crítica e tudo mais, e que ela seja orientada, buscam, né, que ela seja orientada pelas diretrizes do Comitê Central dos Partidos Comunistas, em primeiro lugar, do Partido Comunista da União Soviética. Então, o manifesto, ele considera que esse antagonismo que existe já há tempos entre o capitalismo e a cultura adquiriu um caráter bastante acentuado, crítico, né? E que esse problema precisa ser enfrentado. Nós temos que considerar, inclusive, o seguinte, que essa crise, ela não foi superada. Ela perdeu o caráter agudo que ela teve. Por quê? Porque no período posterior, né, a destruição das organizações operárias vai diminuir a luta ideológica, num certo sentido. Mas a contradição ela está mais aguda do que nunca. Ela começa aí e ela vem se aprofundando. Quem acredita, por exemplo, no mito de que hoje nós vivemos numa sociedade democrática, que o artista pode se expressar, está vivendo uma ilusão total, um conto de fadas. Né? Nunca, em toda a história da humanidade, a arte foi tão atacada como hoje. Nem mesmo na época do stalinismo e do nazismo. Nós vamos mostrar por quê. Né? Mas o manifesto, a preocupação dele naquele momento, é mostrar que a coisa chegou a um ponto totalmente crítico.
um ponto terminal, digamos assim. Quer dizer, a subordinação, a luta, né, da sociedade capitalista contra a capacidade do artista de criar livremente. Bom, nesse sentido, né, essa é a terceira questão que eu queria assinalar, nós temos que entender o seguinte, que o manifesto da FIARE, ele é uma espécie de apêndice do programa de transição para o terreno da cultura. Quer dizer, todas as características que a gente encontra no programa de transição da Quarta Internacional, a gente encontra no manifesto. Né? Inclusive, o manifesto ele começa por uma caracterização muito semelhante. O programa de transição fala que as premissas para o socialismo estão maduras, que a sociedade está numa crise, numa decomposição, o capitalismo está numa decomposição total, etc. e tal. O manifesto da FIARE coloca o seguinte, começa da seguinte maneira. Pode-se pretender, sem exagero, que nunca a civilização humana esteve ameaçada por tantos perigos como hoje. Os vândalos, com auxílio dos seus meios bárbaros, isto é, deveras precários, destruíram a civilização antiga num canto limitado da Europa. Atualmente é toda a civilização mundial, na unidade do seu destino histórico, que vacila sob a ameaça das forças reacionárias, armadas com toda a técnica moderna. Não temos somente em vista a guerra que se aproxima. Mesmo agora em tempo de paz, a situação da ciência e da arte se tornou absolutamente intolerável. Quer dizer, o manifesto ele transporta para o terreno da cultura a caracterização de crise da sociedade humana. Quer dizer, a crise da cultura nesse sentido é um aspecto da crise da sociedade humana. É uma transposição, né? Aí ele diz o seguinte, né, na tese número 2. Naquilo que ela conserva de individualidade em sua gênese, naquilo que aciona qualidades subjetivas para extrair um certo fato que leva a um enriquecimento objetivo, uma descoberta filosófica, sociológica, científica ou artística, aparece como fruto de um acaso precioso, quer dizer, como uma manifestação mais ou menos espontânea da necessidade. Não se poderia desprezar uma tal contribuição, tanto do ponto de vista do conhecimento geral, que tende a que a interpretação do mundo continue, quanto do ponto de vista revolucionário, que para chegar à transformação do mundo exige que tenhamos uma ideia exata das leis que regem seu movimento. Mais particularmente, não seria possível desinteressar-se das condições mentais nas quais essa contribuição continua a produzir-se. Para isso, zelar para que seja garantido o respeito às leis específicas a que está sujeita a criação intelectual. Então, ele mostra que a criação cultural tem uma lei específica. Quer dizer, ela é produto de uma atividade subjetiva, que logicamente que é decorrente da realidade objetiva, mas é uma atividade subjetiva, e que aparece como um acaso. Quer dizer, um determinado artista tem uma inspiração, não há um movimento geral, contínuo, organizado da arte. Ela aparece em grande medida como um fenômeno individual, subjetivo. Né? No entanto, ele destaca que essa atividade dá uma contribuição fundamental para o desenvolvimento da sociedade humana. Ele fala, não se pode desprezar essa interpretação, tanto do ponto de vista da marcha geral da cultura humana, como do ponto de vista revolucionário. E aí ele tira a seguinte conclusão. Ora, o mundo atual nos obriga a constatar a violação cada vez mais geral dessas leis. Violação a qual corresponde necessariamente um aviltamento cada vez mais patente, não somente da obra de arte, mas também da personalidade artística. O fascismo hitlerista, depois de ter eliminado da Alemanha todos os artistas que expressaram em alguma medida o amor pela liberdade, fosse ela apenas formal, obrigou aqueles que ainda podiam consentir em manejar uma pena ou um pincel a se tornarem os lacaios do regime e a celebrá-lo de encomenda.
nos limites exteriores do pior convencionalismo. Exceto quanto à propaganda, a mesma coisa aconteceu na União Soviética, durante o período de furiosa reação que agora atingiu seu apogeu. Então, ele mostra, vocês vejam que é interessante, ele mostra que tanto na Alemanha como na União Soviética, os artistas se transformaram em lacaios do regime. Quer dizer, há um aviltamento da arte e da personalidade artística. Ele depois vai mencionar os regimes democráticos, mas os regimes democráticos nessa época, eles apareciam para a maior parte da esquerda como um fracasso dado, né? Ninguém iria achar que isso aí fosse importante de uma grande consideração. A situação estava polarizada entre a esquerda e a direita, não entre a democracia e os demais, né? Então, ele mostra que há uma violação dessas leis que presidem ao surgimento e ao desenvolvimento da arte, uma anulação, um aviltamento da cultura por esses regimes. Então, vamos fazer uma consideração sobre esses trechos, que é o aspecto central do Manifesto da Fiare, né? O problema-chave é justamente que a intensificação da luta entre a maioria da humanidade e os monopólios, entre o capitalismo e a classe operária, impede qualquer tipo de desenvolvimento democrático. Tá? O desenvolvimento que houve no período anterior, ele fica completamente anulado. Esse é o problema-chave que o manifesto coloca em destaque. Quer dizer, não é possível, nessas condições, que a arte sobreviva como uma entidade independente sem uma luta muito dura. Quer dizer, Trotsky levanta nesse sentido, quando ele levanta a palavra de ordem de independência e liberdade da arte, essa é uma típica palavra de ordem de transição, como as palavras de ordem que nós encontramos no programa de transição. Ele sabe que sob o capitalismo não é possível mais que haja criação livre e independente de cultura. Essa é uma coisa morta e enterrada. É importante enfatizar isso porque eu sei que a maioria das pessoas, pelo desenvolvimento posterior da situação, tem a ilusão de que a situação que era muito ruim nos anos 30, fascismo, etc. e tal, ela foi melhorando, foi ficando mais democrática, etc. e tal. O que seria do ponto de vista da análise histórica, uma completa falsificação. A partir daí, não houve mais nenhum tipo de liberdade. Né? Eu queria me deter um pouco nesse ponto, que eu acho que, para nós, hoje em dia, ele é um ponto central. A partir desse momento, as próprias instituições dos regimes ditos democráticos, elas atuam ainda mais intensamente do que esses como elementos de compressão de toda a atividade artística. Por exemplo, vocês podem notar, por exemplo, que hoje em dia todos os meios de reprodução da arte são completamente monopolizados. O cinema é monopolizado, a indústria fonográfica é monopolizada, a indústria de espetáculo é monopolizada, a indústria editorial é monopolizada, a imprensa é monopolizada. De um modo geral, hoje em dia, só se expressa nos meios, digamos assim, que seriam os meios normais de comunicação, aqueles que consentem em se subordinar integralmente à política e à orientação do imperialismo. Se os artistas não tiverem uma orientação independente, criticarem a sociedade, e para que a gente possa ter uma arte que mereça o nome, deveria haver um mínimo de crítica à sociedade, você vai acabar totalmente excluído, marginalizado dentro da própria sociedade que você vive de todo tipo de manifestação cultural. Quer dizer, esse processo ele foi se intensificando.
À medida que a tecnologia se desenvolveu e surgiu a televisão, o rádio se transformou numa coisa bastante abrangente, que é nessa época que acontece isso, o controle sobre esses meios é o controle ideológico, político, ele é cada vez mais intenso. Hoje em dia, sob a aparência de democracia, o que nós temos aí é um controle minucioso e rigoroso de todo tipo de manifestação cultural. Nós podemos ver isso aí na internet. A internet surgiu aí como um intercâmbio relativamente livre entre as pessoas. Já se transformou num verdadeiro campo de concentração virtual. Você não pode mandar e-mail, tem ameaça disso, e tem problema aqui, tem problema ali, tem um controle, os sites de busca já controlam tudo, você só consegue achar no site de busca aquilo que eles... E isso daí vai se aprofundar, até que vai chegar uma hora que isso vai estar submetido a um controle integral. Não se trata de censura, né, que é uma maneira drástica de controle. Se trata do controle normal, né, dos meios de comunicação. E a arte, acima de tudo, é um problema de comunicação. Se nós formos levar em consideração esse problema, nós podemos ver qual é a situação. Pensem vocês, por exemplo, na televisão. Talvez um dos meios mais populares, mais universais de comunicação que existe. Ela é totalmente monopolizada. Você tem, por exemplo, uma determinada faixa de emissão que é de propriedade de uma única família, por exemplo, no Brasil, que é a Rede Globo, que controla 50% da audiência. E ninguém que se coloque contrário aos desígnios e às intenções dessa família vai falar um A nessa Rede Globo. Isso aí fica no ar 24 horas, atinge 100 milhões de pessoas no Brasil e tem um controle... É uma ditadura como nunca existiu no mundo antes. Uma ditadura total e completa. Tanto que a gente pode ver que a própria burguesia, setores da própria burguesia, se rebelam contra essa ditadura. A gente vê que nos países latino-americanos, que são dominados por governos nacionalistas, a guerra entre esses meios de comunicação e esses governos é total. Nós tivemos o famoso caso em que o Chávez não renovou a concessão de uma rede de televisão venezuelana, né? O que, digamos assim, nada mais natural, o antinatural é que essas concessões sejam renovadas. E houve muita gente que falou que isso daí seria um atentado contra a democracia e a liberdade de imprensa. Ora, como é que você pode ter liberdade de imprensa se o mais popular, o mais abrangente meio de comunicação é controlado por meia dúzia de pessoas? O monopólio, ele é a antítese da liberdade. Nesse caso aqui, por exemplo, acho que muita gente não entende isso. Que as pessoas comparam o canal de televisão com um jornal impresso. O jornal impresso, ele é um monopólio, de fato, econômico. Então você, por exemplo, tem os grandes jornais, que são grandes porque eles têm um capital grande. Agora, não há nenhuma lei que garanta para eles a exclusividade na publicação de jornais. Se houvesse no Brasil uma lei que fala só o jornal o Globo, o Correio Brasiliense, 0 Hora, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo pode publicar jornal no Brasil. Bom, isso seria pior do que a ditadura militar. É ou não é? Não existe essa lei para os jornais, mas existe essa lei para a televisão. Segundo a lei que foi estabelecida, você tem 4 ou 5 canais de televisão, que estão na mão de 4 ou 5 pessoas. E quando um presidente da República vai lá e não renova a concessão, alguém fala, nossa, um atentado contra a liberdade de imprensa. Não, atentado à existência desses monopólios. Isso não tem nada a ver com jornal. É um monopólio medieval. Na Idade Média, por exemplo, havia determinado tipo de indústria assim, de ofício, né?
como se chamava naquela época, em que as instituições medievais davam a poucas pessoas o direito de exercer aquele ofício. Por exemplo, de sapateiro. Nem todo mundo podia ser sapateiro. Você precisava ter, né, uma autorização para ser sapateiro. O sistema de táxi é parecido com esse. Só que lá era mais, como é que se diz? Mais ditatorial, porque dependia das pessoas que controlavam o grupo de sapateiros que outra pessoa fosse aceita. Só se eles aceitassem, tinha todo um trâmite e tal. Quer dizer, eles detinham um monopólio. O capitalismo, quando surgiu, ele quebrou tudo isso daí. Pessoal, que qualquer um pode ser sapateiro, você entendeu? Pode abrir indústria de sapatos, sapataria, o que você quiser fazer. Conserto de sapato e tal, é livre para fazer o que você quiser. Esse monopólio das televisões é um monopólio medieval. O mesmo monopólio existe em todos os lados, seja de fato, esse é o pior. Porque esse é um monopólio garantido por lei, é uma lei totalitária que garante esse monopólio. Mas onde não tem lei, existe um monopólio também por causa da imensidão dos capitais necessários para você controlar um determinado ramo de produção. A mesma coisa acontece também em toda a área cultural. Né? O livro, a pintura, a música, o teatro, o cinema, tudo isso está controlado, a arquitetura, tudo isso está controlado por monopólios. Não existe mais um terreno específico para o cidadão ser artista. Tudo bem, se você quiser ser artista na sua própria casa, não tem problema nenhum. Né? Você pinta e guarda no guarda-roupa a sua pintura, não tem problema, ninguém... A não ser que haja uma crise política muito grande e tal, que em Honduras o cidadão não vai invadir lá para rasgar a sua pintura. Mas também, qual seria a grande vantagem de você pintar e guardar no guarda-roupa? A arte é um fenômeno social. Né? E a maioria dos artistas acaba, ou ele fica numa marginalidade completa, ou ele é obrigado a se somar ao monstruoso Leviatã, que são os monopólios que controlam todos os aspectos da sociedade humana. Se você, inclusive, tentar se opor a esse monopólio sobre uma base individual, você é literalmente esmagado. Assim como os monopólios esmagaram, por exemplo, os monopólios do petróleo, esmagaram toda a concorrência, os monopólios do automóvel esmagaram toda a concorrência, os monopólios dos outros setores esmagam também qualquer tipo de manifestação que seja contrária a eles. É assim que funciona a coisa. Né? Ou eles esmagam imediatamente, ou eles esmagam uma parte mais radical e assimilam uma parte mais flexível, que passa a ser controlada por eles. Daí que a gente vê o fenômeno de muito cantor que começa cantando música de protesto e termina lá com as piores convencionalismos e conservadorismo. Ele é comprado pelo monopólio, ele é pressionado e comprado. Quer dizer, a situação da cultura hoje, né, esse é um debate sobre o qual a gente poderia se estender sobre ele indefinidamente, ela é muito mais negativa do que era na época que Trotsky escreveu, ela não é mais positiva. Se você, por exemplo, num determinado país, você criar um jornal que é alternativo, primeiro vão tentar que ele seja esmagado. Se ele tiver apoio político para não ser esmagado, vamos supor um grande partido operário, mais cedo ou mais tarde a situação se desenvolve para uma luta aberta e um golpe e uma ditadura. Quer dizer, a existência dessa liberdade, ela aparece como se ela viesse através de uma fresta. Ela é uma coisa precária. Ela não é uma coisa estável, ela não está mais garantida, muito pelo contrário, na sociedade moderna. O mais problemático de tudo isso é que na ausência de uma luta política aberta, quer dizer, de partidos operários capazes de levar uma luta em grande escala, aparece como normal. A maioria das pessoas acha assim, não, é normal. Se
Você vai lá na Rede Globo, você faz a sua novela, faz a sua peça de teatro. Veja, eles apresentam coisas de cultura também. É tudo, evidentemente, que é uma ilusão sinistra. Não é só uma ilusão, é uma ilusão sinistra. Alguma pessoa poderá argumentar o seguinte: não, você pode escrever um livro e publicar, sem dúvida. Mas os livros, hoje em dia, eles são vendidos pelas editoras na casa do 1 milhão. Você pode publicar, você pode vender 1000 exemplares. Você pode publicar em termos também, porque se o que você estiver falando for muito desagradável, a perseguição contra você vai ser muito intensa. Se for relativamente inócuo, você pode passar despercebido. E de um modo geral, nada que não seja absolutamente aceito vai durar muito tempo. Né? Vem aquele pacto do silêncio, depois vem aquela atividade para ridicularizar a pessoa, né? Mostrar que nada daquilo tem o menor valor, e finalmente o negócio é totalmente suprimido. As pessoas que tentam aí são esmagadas, inclusive psicologicamente e tudo mais. Então, esse é o ponto-chave do problema do manifesto. Hoje em dia, falar do stalinismo não tem concretude, é uma coisa histórica. Até porque o stalinismo, vamos ter claro aqui, perto da democracia, é um aprendiz de feiticeiro. Por exemplo, qualquer monstro stalinista do Stalin, da época do Stalin, é uma verdadeira criança perto dos norte-americanos. Até o Hitler é peixe pequeno. Muita gente não tem essa noção, mas é assim. A dominação que os norte-americanos exercem, e exerceram já há muito tempo, esse é quase um símbolo do que é o monopólio. Nós podemos pegar os outros países imperialistas também. Mas é a coisa mais totalitária e mais monstruosa que o mundo já viu até hoje. E toda vez que foi necessário mostrar que eles estavam lá para exercitar a violência em grande escala, ninguém era páreo para eles. Por exemplo, todo mundo descreve que Hitler executou a monstruosidade do bombardeio de Londres, né? Queimou a cidade inteira e tal. O que é verdade, porque ele era um monstro. Mas os norte-americanos e os ingleses reduziram a pó, não uma cidade, inúmeras cidades da Alemanha. Reduziram a pó. Não é que eles bombardearam. Houve cidades na Alemanha que foram totalmente demolidas por bombardeios. Isso antes da bomba atômica. E não foi uma, nem duas. Foram várias cidades. Quando a situação na guerra começou a mudar, eles erradicaram do mapa cidades inteiras da Alemanha. Isso é uma coisa que, por exemplo, ninguém, logicamente, que com todo esse controle da informação, o fato não vem à tona. Mas esse fato é um fato muito significativo. Bom, nós temos logicamente o caso mais conhecido, porque isso é difícil de ocultar, embora exista muita explicação e muita tentativa de justificar, são as bombas atômicas no Japão. Outra monstruosidade sem paralelo. Não é que Hitler não fizesse isso daí se ele tivesse condições, mas quem fez efetivamente foram os democratas norte-americanos. Se não fizeram mais, vamos ter claro, porque a situação não permitia. Porque a ameaça de jogar bomba atômica na China durante a Revolução Chinesa, houve. No Vietnã, durante a Guerra do Vietnã, e vários outros países do mundo. Quer dizer, num certo sentido, nem os stalinistas, coitados, eles são até uma turminha filantrópica perto desses monstros. O controle que eles exerceram, o controle que se exerce culturalmente através da corrupção e da perseguição policial nos Estados Unidos, o do Stalin também é peixe pequeno. Então, quer dizer, o problema hoje é o problema
não é o mero problema do capitalismo. O capitalismo em si já apresenta um problema. É um problema de que o capitalismo se transformou em um sistema totalmente monopolizado, uma monstruosidade totalitária. No manifesto, né, Breton ele chama atenção entre qual seria a incompatibilidade básica entre o capitalismo e a liberdade artística, né? Que é o que está na base do totalitarismo atual. Ele cita Marx, né? Ele fala o seguinte: o escritor deve naturalmente ganhar dinheiro para poder viver e escrever, mas não deve em nenhum caso viver e escrever para ganhar dinheiro. O escritor não considera de forma alguma seus trabalhos como um meio. Eles são objetivos em si. São tão pouco um meio para si mesmo e para os outros que sacrifica, se necessário, sua própria existência e a existência dos seus trabalhos. A primeira condição da liberdade de imprensa consiste em não ser um ofício, quer dizer, não ser uma profissão lucrativa da qual você extrai uma renda, né? Aí eles falam o seguinte, né? Que mais do que nunca é oportuno agora brandir essa declaração contra aqueles que pretendem sujeitar a atividade intelectual a fins exteriores a si mesma, e desprezando todas as determinações históricas que lhes são próprias, dirigir em função de pretensas razões de Estado os temas da arte. Aqui eles usam a frase do Marx para mostrar que a arte não pode se submeter a fins exteriores à própria arte. E nesse caso, para eles, o problema é a subjugação política da arte. Quer dizer, a política tem os seus próprios objetivos, que podem ser legítimos se forem revolucionários ou não, se forem contra-revolucionários. Mas a política, ela não pode determinar o processo de criação artística. O artista pode ser político, mas tem que ser uma coisa dele. Não pode ser imposta de fora. Não pode que alguém determine para outra pessoa que ele vai falar de tal coisa política, seja lá o que for. E é justamente isso que acontecia nesse momento. Mas isso, nós temos que entender, era apenas a expressão, na luta de classes, das contradições do próprio capitalismo. O capitalismo em si não permite mais que a arte seja livre. Quer dizer, já não é nem mesmo como Marx falava. Se você, por exemplo, a liberdade de imprensa consistiria em que a imprensa não é uma empresa. Logicamente que isso é verdade. Né? A partir do momento que a imprensa começou a se transformar numa empresa lucrativa, efetivamente uma empresa, deixou de ser imprensa no sentido real da palavra. Hoje em dia, lógico que se você é educado na sociedade que nós vivemos, que tem uma ideologia burguesa e imperialista, não só burguesa como imperialista, parece normal que você tenha uma grande empresa que seja um empreendimento de imprensa. Mas é totalmente contraditório. É uma coisa insustentável em si. Já é óbvio que o simples fato de que a imprensa seja uma empresa determina que ela não tem nenhum caráter real de imprensa livre. Ela está amarrada ao problema do lucro. Agora, isso, conforme eu assinalei antes, não esgota o problema. Porque não se trata simplesmente de uma empresa capitalista qualquer. O capitalismo há muito tempo deixou de ser um capitalismo onde havia liberdade para ser capitalista. Ele já é um capitalismo totalmente dominado por um punhado de empresas que dominam o mercado e, portanto, dominam toda a vida social de uma forma extremamente autoritária. Bom, é daí que vem a fórmula para a gente concluir aqui, abrir o debate, final do texto, né? Ele fala o seguinte: o que queremos? A independência da arte para a revolução. A revolução para a libertação definitiva da arte.
Então, essa fórmula aqui não é uma mera fórmula propagandística revolucionária. Ela concentra o problema que foi explicado antes. Que é o seguinte. A arte sempre teve um papel progressista na sociedade e, portanto, revolucionário. Se a arte for independente, se você luta pela independência da arte, se você luta contra a subordinação da arte a fins que lhe são exteriores, sejam eles políticos, econômicos, seja de que natureza for, você está lutando pela revolução. Quer dizer, nós chegamos num momento em que a luta por uma arte normal, digamos assim, pela existência da arte enquanto tal, é uma luta revolucionária. Essa é a primeira ideia que surge daí. E ela só pode se dar sob a forma de luta revolucionária. A ideia que muita gente conservadora e com preconceitos burgueses e imperialistas alimenta, de que a arte pode ser totalmente neutra em relação à revolução e mesmo assim ser arte e tal, isso é uma fantasia que não tem qualquer sustentação na realidade. Não há esse terreno para nenhuma independência na arte. Ou você está contra os monopólios monstruosos que dominam a coisa toda, ou você está a favor, não tem muito para onde correr. E aí ele conclui com a seguinte fórmula: a revolução para a libertação definitiva da arte. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: a arte só vai ser livre mesmo com a vitória da revolução. Sob o capitalismo, ela só pode ser livre como processo de luta contra o capitalismo. Quer dizer, a sociedade não oferece uma base de sustentação para a existência de uma arte independente. Essa arte independente só pode ser conquistada através da luta revolucionária e da vitória da revolução. Então, quer dizer, as duas coisas, elas se combinam. A arte independente é em si uma luta pela revolução. E a luta pela revolução é a única luta real para a existência efetiva da arte. Essas são as ideias-chave do manifesto da Fiari, né? Com esse manifesto, Trotsky pensava em agrupar um movimento de oposição no meio dos artistas. Esse é um dado importante também do debate. Porque é necessário criar esse movimento. A gente não pode pretender que, sem uma luta contra todo o constrangimento a que a arte está submetida, é possível que haja uma arte realmente digna do nome. Essa seria outra fantasia totalmente sem pé nem cabeça. De um modo geral, a ausência dessa luta, o fato de que essa luta se dá de uma maneira muito dispersa, porque muita gente se opõe aos monopólios, a um antagonismo cada vez maior também a esses monopólios. Mas é um antagonismo que se manifesta de forma dispersa, de forma fragmentária, e não de uma forma unitária. Embora tenha havido aí, né, movimentos mais importantes, menos importantes, de contracultura, de uma arte alternativa e assim por diante. Mas são coisas que, no final das contas, apresentam apenas uma perspectiva utópica, que é a seguinte: que você, sem mexer no capitalismo, você poderia criar um oásis dentro do capitalismo, onde a arte floresceria, desde que você não compactue com o capitalismo, que é uma intenção logicamente positiva, mas inócua. É como se você criasse, por exemplo, uma comunidade alternativa, como fizeram os hippies nos anos 60. Não vai mudar o capitalismo. Finalmente vai acabar esmagada pelo próprio capitalismo, como a gente muito bem sabe hoje. E tudo isso daí desapareceu, foi absorvido, foi eliminado, foi destruído, seja pela repressão, seja pelo preconceito, seja pela pressão, seja pela corrupção. De um jeito ou de outro, seja pela desmoralização das pessoas que fizeram isso daí. Enquanto existir capitalismo, qualquer ideia de liberdade é uma fantasia. E a liberdade da arte é a fantasia maior de todas. Quer dizer, é necessário um movimento nesse sentido, revolucionário, que não seja um movimento por uma arte alternativa dentro da sociedade capitalista.
ele deve ser um movimento por uma arte que não seja a arte oficial, logicamente. Mas ele tem também que ser um movimento que, na defesa da arte, seja um movimento para a destruição do capitalismo. Caso contrário, ele não tem perspectiva nenhuma. Da mesma maneira que nós procuramos construir um partido revolucionário contra o capitalismo, é preciso construir uma corrente revolucionária nas artes. E no pensamento em geral, na luta ideológica em geral. Bom, aqui vai uma observação final que é importante, dado o preconceito ultraconservador de boa parte da esquerda nacional, de que a ideia, pior de todas essas ideias é a ideia de que na universidade controlada pelo Estado burguês e pelos monopólios capitalistas, existe essa tal liberdade criativa. Essa ideia não só é a pior de todas, como é a mais ridícula de todas. É lógico que é aí onde se trava um combate mais intenso contra qualquer espírito criativo. Porque a burguesia, a não ser que a gente acredite que o capitalismo é uma sociedade sem classes e sem luta de classes, que a democracia elimina a luta de classes, fica claro que a burguesia procura se apoderar justamente dos lugares onde a atividade intelectual é mais intensa, onde se agrupa a juventude, que procura um caminho e tal. É aí onde as instituições são mais refratárias e mais avessas ao espírito criativo e à liberdade do que em outros lugares. A universidade será provavelmente um dos lugares onde o combate contra qualquer iniciativa independente e liberdade seja mais intenso, onde a ditadura seja mais intensa. Só quando a ditadura é quebrada através da mobilização revolucionária dos estudantes e da classe operária, surge aí um espírito criativo, mas é com base na destruição da universidade tal como ela é hoje. Porque a universidade tal como ela é hoje não oferece campo nenhum. O marxismo que tem na universidade, por exemplo, que muita gente alega, não é um marxismo, é uma caricatura de marxismo. É um cãozinho de estimação da burguesia com a máscara do Karl Marx. E, na verdade, esse marxismo é profundamente antimarxista. A principal preocupação dos marxistas universitários é combater o marxismo, o materialismo, a ideia da revolução, a ideia da ditadura do proletariado, etc, etc, etc. Bom, companheiros, eu vou encerrar por aqui, vamos abrir o debate aí, vamos ver o que... Bom, então agora a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar, eu vou anotar aqui. E aí eu vou pedir para que fale ao microfone, porque a gente está gravando o áudio para depois poder disponibilizar na internet. Já estão abertas as inscrições. Diego. Não, pega o microfone. Então, você estava falando que a arte ela teria que ter uma liberdade à parte da política, mas numa situação revolucionária, ela teria essa liberdade e ao mesmo tempo ela teria que estar vinculada à revolução, aos políticos, ou não necessariamente? Não, justamente o problema-chave, né, do que ele fala que é a independência da arte, consiste em que o artista seja independente para fazer aquilo que ele quer. Sem nenhum tipo de constrangimento exterior à arte. Então, por exemplo, o cidadão quer fazer A, mas aí vem um grupo político e fala que não, que ele tem que fazer B. Bom, se pode falar isso aí, entendeu? O problema não está em falar. O problema está em impor. Você fala, se o artista concordar, achar que aquela posição política é uma maravilha, ele coloca em pauta. Logicamente que quanto mais revolucionário, a nossa fórmula, ela se basearia no seguinte: quanto mais revolucionário o artista for, melhor será ele como artista. A arte é uma coisa progressista. Ela expressa as aspirações progressistas da humanidade.
Quem que está interessado numa arte racista? Quem que está interessado numa arte que defenda o aviltamento do ser humano pelo capitalismo? Ninguém. Não. Ninguém nem leria isso daí, vamos falar que é verdade. Quem que está interessado nesses filmes grotescos que defendem a polícia no Brasil, que é uma instituição que podre seria já uma espécie de elogio que a gente faria à polícia, entendeu? Quem que está interessado nisso daí? Quem que está interessado em ter o Capitão Nascimento como herói? Ou o Conte Lopes, como apareceu em outro filme? Só gente profundamente perturbada emocionalmente ou profundamente depravada. Então se supõe que o artista seja uma pessoa progressista. Até o artista de direita, ele procura expressar de uma maneira abstrata ideias progressistas, da liberdade em abstrato, né? O amor em abstrato. Porque a arte reacionária não encanta ninguém, pelo contrário, produz um repúdio, né? Você imagina se um cidadão fizer um filme aí defendendo as atrocidades que foram cometidas na Bósnia. O público se levanta no cinema. Até o artista de direita ele tem que aparecer como defendendo valores progressistas. Ele tem que mascarar a ideologia reacionária podre dele de trás de valores progressistas. Você vê, por exemplo, as pessoas que fazem a campanha contra o aborto, o que elas querem não é que elas são contra o aborto filosoficamente, que é um direito de qualquer pessoa. Você acha que não deve fazer aborto porque você acha a sua crença religiosa se opõe ao aborto? Eu não concordo, mas tudo bem. É um direito seu pensar isso daí. Mas não é isso que o povo quer. Eles querem colocar as mulheres na cadeia se elas fizerem aborto. Quer dizer, é uma atividade policial e repressiva. Você entendeu? É como se eu, por exemplo, falasse assim, precisa ter uma lei que a pessoa não possa usar cabelo comprido. Tudo bem, eu posso ser contra o cabelo comprido, posso discutir que o cabelo curto é melhor que o cabelo comprido, não é? Mas por que eu teria o direito de colocar na cadeia uma pessoa que usa cabelo comprido? Não faz sentido, não é? É totalmente diferente. Mas mesmo essas pessoas que levam adiante uma atividade policialesca, fascistoide e repressiva, eles disfarçam isso daí com um valor que seria progressista. A defesa da vida do ser humano, entendeu? Quer dizer, não tem lugar também muito para uma ideologia reacionária. Você vê que agora a direita mais direitista, mais cavernosa que tem no Brasil, eles estão contra as cotas para negros na universidade, que é uma coisa, vamos falar que é verdade. Lembra, assim, imediatamente a Ku Klux Klan, né? Você está esperando ver o Agripino Maia e no Senado Federal com aquele chapeuzinho pontudo, né? Botar uma cruz lá e incendiar a cruz e tal. Mas eles não falam que é porque eles são contra o negro. Eles são cínicos e hipócritas. Eles falam que eles não conseguem, o coraçãozinho deles não consegue suportar a ideia de que alguém defenda que existam classes. O ser humano é um só. Olha que bonito. O negão que é perseguido na favela e que a rota mata pelas costas com 4 tiros de calibre 12 é igualzinho a Agripino Maia, que é senador no Congresso Federal. Para que nós vamos fazer essa distinção? Vocês estão distinguindo, separando, segregando o ser humano. Vocês estão segregando, por exemplo, o povo do Haiti que está naquela miséria espantosa do branco norte-americano que está naquela riqueza toda. Você está vendo? Nós que estamos segregando. Não é que o cara está segregado lá na ilha como se a ilha fosse um campo de concentração. Não. Quem defende, quem chegar e fala assim, vamos fazer uma política afirmativa para o negro no Haiti? Não. Por que para o negro? Para todos. Você entendeu? É tudo cinismo. Então, quer dizer, ideologia progressista é a substância fundamental da arte. Os grandes artistas, pode pegar qualquer um, podem até ter tido uma ou outra ideia reacionária. Foram todos progressistas, defenderam valores que eram comuns ao progresso geral da humanidade. Portanto, eram artistas revolucionários.
Você pode pegar um artista do século XV, XVI, um artista grande do século XX, todos eles tinham essas ideias. Então, quer dizer, se o artista for revolucionário, melhor. Mas isso não poderia, jamais, ser imposto a ele contra a vontade dele, de fora. Tem que surgir como parte do processo criativo dele. Então, nós, por exemplo, embora nós sejamos mais favoráveis a uma arte que seja profundamente revolucionária, nós defendemos, em primeiro lugar, não que a arte seja politicamente revolucionária, que o artista seja livre para criar. Porque também nós acreditamos que se ele for verdadeiramente livre, ele será revolucionário. Ele deve ter a liberdade para dizer aquilo que faz parte da natureza dele. É isso que eles chamam de leis interiores específicas da arte. Eu tenho duas perguntas. A primeira, qual foi a repercussão que o manifesto teve no Brasil, entre os artistas brasileiros e tal? Desculpa, estou meio doente. E a segunda, se existe essa contradição tão aguda entre a arte e o capitalismo, por que, inclusive sobre o capitalismo, e um período importante do capitalismo, surgiu inclusive uma nova expressão artística como o cinema? Que a arte não foi nessa... Por que surgiu, você está perguntando? E... Porque, afinal das contas, existe uma grande produção artística e tal. E, então, minha pergunta é essa, a respeito da... Se existe essa contradição, essa aguda, como você colocou, por que deu lugar ao nascimento de uma nova arte? Por que existe uma produção artística tão grande? Por que a arte não foi destruída, digamos assim? Sabe? Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Não? Bom, Brasil, eu não tenho uma informação exata, mas eu posso te dizer com uma certa tranquilidade que não teve nenhuma repercussão, porque o manifesto é de 1938. Quer dizer, em 1938 o Brasil estava em pleno Estado Novo. Então, não teve absolutamente nenhuma repercussão. Inclusive, 1938 propriamente dito, a maior parte da intelectualidade brasileira esquerdista ou estava presa ou estava saindo da cadeia. Porque depois de 35, a maioria dos intelectuais importantes foram presos. Você pode pegar a lista dos que foram presos, é uma coisa enorme. Outro fator também é o seguinte, quem poderia ter divulgado o manifesto no Brasil seriam os trotskistas brasileiros. O trotskismo brasileiro nesse momento está entrando em crise também. Os trotskistas brasileiros, eles aderem à oposição pequeno-burguesa que existe dentro do partido trotskista norte-americano. E o grupo vai se dissolver em 39 e 40, como trotskista. Embora isso daí não é que eles fossem contra o manifesto, pelo contrário, eles deviam ser a favor, mas o grupo não estava em condições de divulgar isso aí efetivamente. Uma parte estava presa, outra parte estava no exílio. Depois da guerra, né, o manifesto já tinha perdido essa atualidade que ele tem, assim, política, né? E a intelectualidade brasileira, tanto antes como depois, era muito dominada pelos stalinistas, que logicamente que iam bloquear a divulgação desse manifesto. Bom, aí o problema da destruição da arte, né? A destruição da arte é como tudo que acontece no capitalismo, você entendeu? É muito difícil destruir formalmente. Por exemplo, os sindicatos operários, nem os regimes fascistas aboliram a existência de sindicatos. É difícil de fazer isso aí. Aí alguém falaria o seguinte, bom, mas que importância tem? Não aboliram a existência do sindicato, mas
finalmente o silicato era uma forma sem conteúdo, né? Não, não é assim. Se você tem um sindicato lá, por mais burocrático, formal, estatal que ele seja, existe a possibilidade de que as pessoas se expressem através dele. Se você tem uma indústria cultural dominada pelo monopólio, existe a possibilidade de que se abram brechas nessa indústria cultural. Em vários momentos, né? Que é o que acontece. Então, por exemplo, o cinema ele foi, desde o começo, ele foi sendo desenvolvido como uma indústria para o entretenimento. O problema é que o mundo sofreu muitas crises, o imperialismo também, né? E no meio dessas crises, abrem-se brechas. Mas nunca houve como é que se diz? Uma evolução constante, sistemática, sólida de uma arte cinematográfica. Em geral, são brechas. Inclusive, a gente pode ver claramente que hoje em dia, à medida que a situação avança, o controle é cada vez mais profundo, né? Você vê que existe um sistema à prova de bala, né? Eles lançam esses filmes blockbuster, né? De grande bilheteria, e esses dominam totalmente o cinema. Os outros são quase que um cinema marginal, né? Se a gente for ver a divulgação de um filme de grande bilheteria de um outro filme, se você pegar, por exemplo, sei lá, os filmes do Spielberg de um lado e os filmes do Ken Loach do outro, a desproporção de divulgação é monstruosa. Porque tudo isso é monopolizado, né? Então, por exemplo, como nós estamos numa democracia, entre aspas, abre-se, o cara dá essa colher de chá, porque também, se todo mundo for proibido, gera um desconforto e uma reação muito grande. Mas você pode ver que isso aí em geral, tudo é exceção, e o assédio contra qualquer tipo de cinema, mais que seja uma contestação, é muito grande, né? A gente pode ver, inclusive, o seguinte: o cinema, para que ele fosse um veículo artístico mesmo, teria que predominar o filme político, ou não? Porque o cinema é ideal para a política. O cinema é como o teatro, é uma arte muito pública. A literatura é uma arte mais íntima. O cidadão vai na livraria, compra o livro e leva para casa para ler. O teatro, o cinema, não. É uma atividade social, vai um monte de gente ver, todo mundo vê. Tá? O teatro, por exemplo, hoje eu tive essa discussão com pessoas muito bitoladas que não queriam reconhecer. O teatro, como é uma arte muito pública, ele sempre teve um caráter político, abertamente político. Político ou ideológico, vamos dizer assim. Na Idade Média, era usado para a propaganda religiosa. Uma boa parte do teatro, quase que a esmagadora maioria, era só sobre Jesus Cristo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, etc. A educação religiosa se dava no teatro. Depois, o teatro se transforma num meio privilegiado para a luta política. Bom, o cinema é muito semelhante ao teatro, embora tecnicamente ele seja muito diferente, né? O cinema é para milhões, é uma arte pública. E, no entanto, você vê que o cinema político é exceção, não, o cinema político contestador do capitalismo é exceção, não é a regra. A prova de que o capitalismo não pode viver com nenhum tipo de liberdade no cinema é o macartismo. O que foi o macartismo? Em grande medida, um dos aspectos fundamentais do macartismo foi o expurgo dos diretores de cinema stalinistas de Hollywood. Nisso daí consistiu o macartismo. Por quê? Porque durante a guerra foi um período de crise mortal do capitalismo. Ali o capitalismo viu a morte de perto. Então, no desespero, nos Estados Unidos, eles se abraçaram com o stalinismo, que não é revolucionário, mas também não era capitalista. É um corpo estranho. Então, muitos cineastas passaram para o lado do Partido Comunista e muitos receberam influência e muitos comunistas entraram no cinema.
Depois da guerra, quando eles perceberam que já estava tudo mais, já a situação tinha acalmado, eles promovem um expurgo sistemático, eles não conseguem conviver. A hora que o expurgo está feito, aí cai o macartismo, dizem que a sociedade democrática não conseguia conviver com o McCarthy e tal. Mas não tem nada a ver. Depois que ele limpou o terreno, é que ele foi tirado de lá. Meio que ele fala, bom, chega, o serviço está concluído, daqui a pouco você vai perseguir a gente também, cai fora, assim, entendeu? É que nem um Esquadrão da Morte, que eles mandam lá para matar. Matou, pronto. Aí eles prendem o Esquadrão da Morte também. E a situação volta ao normal, assim, entendeu? Essa é a prova dos 9. Você vê que não prosperou. E os stalinistas, veja bem, o mais importante de tudo, os stalinistas do cinema norte-americano, eles não eram revolucionários. Eles só eram uma turma o pessoal fala que era vermelho, era uma turma cor-de-rosa. Você pode ver os filmes, você vai ver que eles eram cor-de-rosa. Mostra um filme de Hollywood feito por qualquer um dos escritores comunistas que seja verdadeiramente revolucionário. Não tem nenhum. É tudo liberalismo, você entendeu? É cor-de-rosa, é o Partido Democrata. A ideologia do Partido Comunista era um rooseveltianismo de esquerda. Nem com isso eles conseguiram conviver, você imaginou? Imagina se você pega aí um hiperradical. Esse hiperradical nem entrou. Essa que é a verdade. Você vê que o principal diretor comunista, quem que era o principal diretor de cinema comunista hollywoodiano? Elia Kazan. O filme mais radical que ele fez, o que foi? Viva Zapata? Uma revolução que aconteceu no tempo do Onça, né, com os mexicanos, uns índios mexicanos de sombreiro e tal. Isso é o máximo. Isso aqui é como escrever sobre a Revolução Francesa, quase. Né? Não, e se você vê o filme também, você vê que o filme é bom. Diante da pobreza que tem aí, é super água com açúcar, na verdade. Você até gosta, você fala, nossa, que bom, né? Escreveram sobre o Zapata, um cara tão importante na Revolução Mexicana de 1910. Mas se você olhar bem o filme com um olhar bem crítico, é bem água com açúcar. Como são todos em geral também, né? Você pode ver o escândalo. Fora do cinema soviético, não tem nenhum filme sobre a Revolução Russa que vale a pena ser mencionado, Ana. Olha que absurdo. Agora lançaram na banca de jornal uma série sobre a história do século XX. São 10 livros com um DVD, um documentário. Um dos 10 grandes acontecimentos, logicamente, é a Revolução Russa. Você tem 1 bilhão de filmes que foram feitos, de 1917 para cá, e fora do filme do Eisenstein, Encoraçado Potemkin, não tem nenhum filme que vale a pena mencionar sobre a Revolução Russa. Não é muito estranho? Estatisticamente falando. Não é que não tem nenhum filme que você fala, nossa, que grande filme. Não tem filmes sobre o tema. Se o filme tem, é porque eles pegam a Revolução como cenário. O mais ousado foi o filme Reds, que é também quase que como é que se diz? A cena teatral norte-americana na época da Revolução Russa. O pessoal lá dançando, bebendo e tal, nos anos 20. Mostra o John Reed, que era um militante, como se ele fosse um boêmio lá, que não tivesse compromisso com nada. Interpretado por aquele cara que fez Shampoo, né? O que é super estranho. Você vê o ator de Shampoo, né? Quando ele é um cabeleireiro, interpretando John Reed. Mas, enfim, a gente fica até contente de ver, porque você fala, nossa, não tem nada, né? Sobre a Revolução Cubana só tem filme contra. É muito... Eles não destruíram, mas também não permitiram nenhum... Aí você tem as pessoas... Acho que o que mais prospera, mas não prospera muito também,
é o artista que é um artista, mas está voltado para coisas mais extravagantes e tal. Mesmo assim não prospera. Por exemplo, Ingmar Bergman. Teve toda uma moda com ele. Hoje em dia ninguém sabe quem é o Ingmar Bergman. Ficou totalmente esquecido, ó, Marco. O Fellini é mais conhecido, mas quem que assiste os filmes do Fellini? O negócio assim é uma engrenagem mais sutil. Ela não é muito sutil, mas ela é mais sutil. Para que destruir se você pode atolar o negócio num mundo de porcariada, né? Foi o que eles fizeram. Precisaria fazer uma análise mais detalhada desse problema, né? Não tem. O pessoal vive na ilusão. O cidadão acha que porque, sei lá, um cara fez um filme de faroeste bom, pronto, a arte está preservada. Não é assim. Então, agora, hoje em dia, você vê um outro comentário que eu acho que é importante. Esse cinema bom, ele vem como resultado das comoções políticas que abalaram a dominação do imperialismo. Mas aquela comoção, à medida que ela passa, aí o negócio é tomado pela superficialidade. Você vê em 68, começa a aparecer filmes e tal, mas também não tem nada que seja para valer mesmo uma contestação. Mas tem bastante coisa melhor. Mas depois dos anos 60, o negócio vai caindo. Hoje em dia, é tudo... A dominação ideológica é muito grande. Isso que é impressionante. Para a gente imaginar, por exemplo, um cara de grande circuito de cinema fazendo um filme esquerdista, mesmo Água com Açúcar, é difícil. Eles montaram um esquema, eles fecharam as brechas, montaram um esquema muito mais sólido de contenção do que antes, né? Esse esquema ele é retratado pelo Spielberg, que é um cinema bonito, né? De qualidade técnica, muito efeito visual, até às vezes bons roteiros, assim, competentes, porque o bom roteiro aí dependeria muito do que o cara está falando, o conteúdo do que ele está falando. Mas, digamos assim, um roteiro competente e tal, mas não fala nada. É tudo um negócio muito superficial. Quando trata de temas políticos, é aquela baboseira liberaloide norte-americana. Então, por exemplo, ele fez o... Hã? Não, Munique é horrível, né? Munique é super reação. Onde ele colocou um pouco mais de política de direita. A lista de Schindler. Você vê. Tudo bem, retrata o negócio dos judeus, critica os nazistas, mas quem que é o herói da história? O industrial nazista, pô. A ideologia do filme é mostrar que também os industriais nazistas eram bons, você entendeu? Não tem condição, é muito direitista, né? Extraordinariamente direitista. Tem aquele da escravidão, né? Mas também escravidão, quem que defende a escravidão? Amanhã vai ter bastante gente defendendo, mas hoje ninguém defende. Uma luta antiga, né? Eu acho que esse esquema, esse daí substituiu... Isso aí mostra uma consolidação, porque o Spielberg ele não é um direitista babaca. Que normalmente a arte de direita é feita por direitistas idiotas, né? O que mais tem na direita é direitista idiota. Só que normalmente o que eles fazem é cooptar uma pessoa de esquerda e o cidadão faz coisas de direita com uma certa bagagem que ele herdou do período que ele era mais de esquerda, mais
Esse pessoal era uma geração de cineastas que contestavam o esquemão. E num dado momento eles decidiram entrar no esquemão. Ele, o cara do Guerra nas Estrelas, o Coppola. Você vê que os filmes deles são todos bons. Mas eles são, digamos assim, de esquerda no cinema, que passaram para a direita e montaram um esquemão liberal, né? Que é uma coisa totalmente decadente, se a gente for ver. E eles dominam, isso aí domina o panorama. Eles inclusive criaram uma pauta que vários outros estão seguindo. Você vê os filmes, eles saem com muito mais qualidade técnica hoje em dia do que antes. O filme top de linha, em geral, eles perceberam que precisa ter uma certa qualidade. Então eles pegam o pessoal é muito competente na filmagem de qualidade, é estereotipada, porque já é embora o público não tenha ainda se cansado do negócio totalmente, é uma coisa estereotipada. Eles têm fórmulas que são mais sofisticadas e tal. É um pouco parecido com o cinema dos anos 50 também, nesse sentido. É um cinema estereotipado, mas que parece mais sofisticado. Então eles dominam o mercado cinematográfico totalmente. E você veja, o efeito social, é claro. O pessoal é obrigado a discutir anjos e demônios. Você não assiste o filme, você não sabe se o cara é contra ou a favor da igreja. Tal nível de indecisão, não consegue nem ter uma crítica liberalóide da igreja. Né? No final ele salva a igreja católica dos inimigos que aparecem como malignos. Aí tem o cara lá, o outro filme dele, o primeiro, como é que chama? O Código da Vinci, onde na verdade assim, não é a igreja católica, é um maluco lá da Opus Dei, tal, um branquelo maluco, fora de controle e tal. Mata até o bispo dele, tudo. Quer dizer, você é obrigado a discutir essas coisas, discutir isso daí. Há uma estabilidade. Né? Amanhã terá uma crise. Na crise, o negócio está uma guinada esquerdista. Dependendo da profundidade da crise, pode ter até uma guinada esquerdista maior. Mas, de um modo geral, está tudo muito sob controle. E quem quiser fazer um cinema para realmente botar as coisas em pratos limpos, vai ficar com um orçamento de $50 mil, entendeu? Que a burguesia não vai financiar nada. Os próprios cineastas, eles já escolhem filmes que eles sabem que dá para passar pelo filtro, né? Você vê que foram feitos filmes que eram de esquerdistas, tal, filmes importantes, de grandes circuitos. Spartacus é um dele, por exemplo, que é do Howard Fest, que era um escritor do Partido Comunista Norte-Americano. Mas o Spartacus também é aquele negócio, né? Luta de classes há 250 mil anos e tal. Parece que se mostrar aquilo lá, mostrar Vênus de Milo, o cara não está muito distante, né? É um truque, né? Ele olhou e falou, vou fazer um filme político e tal. Mas não dá para você fazer um filme político sobre o... Mais perguntas? Rui, na arte brasileira, o movimento Tropicalia foi um movimento revolucionário ou um movimento pseudo-revolucionário? Então, o que a gente pode dizer é que é um movimento independente, digamos. As pessoas fizeram o que elas queriam fazer, entendeu? Não é Hollywood. Agora, a gente tem que analisar o que é também, né? Todos esses movimentos artísticos que teve aí,
Primeiro, o impacto deles é limitado. Segundo, a gente tem que ver o seguinte. As ousadias que tem aí, porque o Tropicália era uma ala mais direitista politicamente, né? As ousadias que tem aí do ponto de vista estético, elas têm a ver com a época. Anos 60 e tal. Depois eles entraram num conservadorismo total, como entraram todos, né? Pode ver que a música popular brasileira, antes dos anos 60, aquele bossa nova, aquele negócio lá, o barquinho vai e tal. E nos anos 60 adquiriu um caráter mais político, né? Mais audacioso, mais arrojado, do ponto de vista estético e do ponto de vista político, do ponto de vista do conteúdo, dos temas, etc. e tal. E depois da queda da ditadura, o negócio, eles viraram aí uns comerciantes, né? Estão tentando vender o disco, fazer show pago pelo Estado. Se o governo Serra aí promover um show, vem todo mundo, desde que pague. Você não vê, é óbvio que não tem nada mais acontecendo, é que é só um problema de venda de discos daí para frente, né? Então, por exemplo, a gente pode discutir se... Na época tinha muita discussão se o Caetano Veloso, que era mais progressista, porque ele propunha coisas esteticamente mais progressistas, ou se o Geraldo Vandré, que era mais progressista, porque ele falava coisas politicamente mais progressistas. É um debate ultrapassado, né? O que eles fizeram vale pelo que foi feito, já o debate morreu. No caso, Geraldo Vandré, para a época, foi importante ou não? Ah, foi importante. Ele era... O movimento estudantil tinha uma verdadeira idolatria por ele. Aquela música dele, para não dizer que não falei das flores, aquilo lá foi... Deu uma crise no festival da Record, tudo. Crise, inclusive, com o próprio Caetano Veloso, né? Que critica o público porque o público quer a música mais política, que é um absurdo. Segundo ele, o público tinha que escolher a música dele que era mais revolucionária do ponto de vista formal. Saber também, pode ser que o público fosse conservador em termos formais, entendeu? Mas eu que não sou conservador em termos formais, posso dizer para você também que a revolução formal dele era muito mais uma tempestade num copo d'água do que um tornado, entendeu? Então, nesse sentido, também a alegação dele não valia. A música do Geraldo Vandré, que como a maior parte da música popular era bem conservadora, ela expressava um sentimento político do pessoal na época. Isso tem um valor. É um mito a ideia de que a arte teria que necessariamente conter uma grande inovação formal. Não é assim. Muita arte, durante muito tempo, sobreviveu de fórmulas estereotipadas. Cabia ao artista conseguir transformar aquela fórmula num veículo expressivo importante. Esse é um problema também que muita gente não entende. Não sei também se vocês têm a compreensão desse debate. Hoje em dia, vou procurar explicar de uma maneira mais simples. Hoje em dia, existe um preconceito que é o seguinte. Uma arte de vanguarda, ela precisaria apresentar, do ponto de vista técnico, do ponto de vista formal, inovações formais. Tá certo? O que é muito complicado. Não é fácil de você fazer isso aí. Então o preconceito é o seguinte, se você usar uma forma já estabelecida, a sua arte seria de segunda linha. Mas isso daí não é um critério absoluto. Não poderia ser um critério absoluto. Por quê?
Porque em muitos momentos foi feita a arte que todo mundo, digamos assim, uma parcela considerável de pessoas considera como arte de grande importância, uma grande realização artística, que se baseava em fórmulas completamente estereotipadas. É o caso do classicismo, por exemplo. Um dos ápices da literatura burguesa, nesse período todo que eu falei, é o classicismo francês do século XVII. Né? Quer dizer, são os escritores franceses que vão de Corneille a Racine. Isso é quase uma unanimidade que é extraordinário. Agora, eles tinham uma formulazinha banal, que eles tiraram, era uma fórmula rígida, quadradinha, assim, entendeu? Era, mais do que uma fórmula artística, era uma camisa de força. Então você fala, mas então por que seria uma arte tão grande? Porque a pessoa soube usar aquele veículo, aquele meio, aquela fórmula, para uma expressão real artística de valor. Tudo depende da capacidade do artista. Ele pode pegar a fórmula batida e ele conseguir encontrar aquela maneira, aquele ângulo, aquele viés que transforma aquilo numa grande arte. Não precisaria ser uma fórmula inovadora. Tem muita coisa que é fórmula inovadora, mas o efeito é medíocre. Ao passo que você tem escritores que são relativamente convencionais e o efeito é poderoso. Isso não é correto. Então, a alegação do Caetano Veloso é uma alegação relativa, assim, entendeu? O artista ele tem direito de ser conservador também. Depende muito do que ele vai fazer, né? Agora, é lógico. Normalmente, o conservadorismo formal acaba na banalidade. O cidadão acaba repetindo as coisas que já foram feitas. Aí fica chato. Você olha e fala, isso aí é igual aquele outro lá. Agora, seja como for, do ponto de vista da pergunta, né? O movimento, não só o movimento da Tropicália, mas todos os movimentos da época, eles, inclusive a Bossa Nova, no caso, que era muito influenciada pela própria burguesia carioca e tudo, e que tem uma série de vieses que são visivelmente negativos, são movimentos culturais de direito próprio. Eles fizeram lá o cinema novo, a mesma coisa. Mas também, num certo sentido, o cinema da Veracruz, que era bem conservador. Tudo era uma tentativa de cultura própria. Não era um esquema onde o cidadão estava lá servindo de papagaio para alguém. Ele estava fazendo um negócio. Tem coisa com maior mérito, menor mérito. Depende, logicamente, de um lado da habilidade técnica do artista e do outro do conteúdo, porque se a pessoa não tem nada para falar, por mais que ele saiba falar bem, ele é chato, não é? Você imaginou ouvir o discurso de um cara que faz um discurso muito bom, mas não fala nada de que tem importância? Seria uma coisa horrível, né? Não, o microfone é só para gravar. Sim, a minha dúvida... Tá ouvindo? Tudo bem assim? O senhor falou que algumas artes que acontece alguma coisa são esmagadas mas uma arte que está sendo valorizada agora, que é o grafite, assim, que antes era considerada como uma arte marginal, uma arte valorizada, e hoje a burguesia está aceitando como uma arte diferente. Qual seria, então, esse intuito? Não só com grafite, mas alguns artistas que antes era visto como
uma arte pobre e hoje é visto como uma arte diferente, como a literatura marginal, como, né, o Ferraz, o Marcelino Freire, que estão sendo feitos nos grandes circuitos, né, artístico como uma arte, sei lá, qual seria então, em vez de ser esmagada, está sendo agora valorizada nos grandes circuitos? Bom, é relativo isso aí, né? Porque o grafite ele surgiu muito da pessoa que espontaneamente ia pintar a parede do outro lá, né? Esse daí está sendo totalmente esmagado. Tem até algum ridículo, que eu não sei quem é esse ridículo, que aprovou uma lei que você precisa agora quase de aprovação das Forças Armadas para comprar um tubo de tinta de spray, entendeu? Porque isso aqui é um país cheio de gente ridícula. Tem muita gente boa, tem muita coisa boa no país, mas tem umas pessoas que são realmente, sempre teve. É o caso desse cidadão que aprovou essa lei. Parece que um spray de tinta é como se o cidadão estivesse comprando uma urânio enriquecido, você entendeu? Só um ridículo. Não é que seja repressivo, porque proibir o armamento é repressivo. Isso aqui é ridículo. Bom, mas você veio até por que ponto chegaram, né? O que vai acontecer é que o grafiteiro, o grande negócio era pintar a parede de maneira não consentida, assim, entendeu? Ele só vai pintar a parede consentida. É a domesticação do cara. A burguesia vai. A única coisa que eu posso dizer a respeito é que a hora que tiver um movimento forte nas ruas, ninguém vai impedir ninguém de pichar tudo, inclusive e principalmente os edifícios públicos, entendeu? Já posso até ver o Palácio do Bandeirantes sendo pichado e grafitado lá. Agora, se transformar numa coisa estabelecida, é o começo do fim, entendeu? Já aconteceu com muita coisa. Esse negócio de que entra no grande circuito, você pode marcar. Entrou no grande circuito, é o começo do fim. Esse grande circuito aí ele não permite nada. Ele, inclusive, a maioria das pessoas, eles levam simplesmente, diretamente, literalmente, à loucura. Um cara faz sucesso, porque acontece muito, o cara faz sucesso, aí uns oportunistas do mercado capitalista, do entretenimento, pega o cidadão lá e dá uma turbinada nele no mercado, né? Tem muita gente que não aguenta, o cidadão fica até doido. A pressão é muito grande. Esse é um esquema puramente comercial. Se você fizer qualquer coisa aí que contrarie a intenção comercial de quem está financiando, isso você vai sofrer muito. É uma coisa muito óbvia. Se o Paulo Coelho decidir escrever livros aqui defendendo o Osama Bin Laden, esmagam ele que nem uma barata, entendeu? Não, é sério. Tenta fazer para você ver. Você é perseguido até você abrir o bico, não é fácil. A perseguição é muito mais intensa do que parece. Não, eu acho que o pessoal se ilude. Eles acham que eles estão sendo aceitos, quando na verdade é toda uma manobra para estrangulá-los. Ninguém disse que a liquidação de uma pessoa tem que começar pela violência, você entendeu? A burguesia ela tem um sistema que é um sistema muito sofisticado. Ela não tem um único recurso para lidar com os inimigos. Se você é um dirigente sindical, por exemplo, e a burguesia percebe que você é radical, mas você pode ser manipulado, eles começam adulando a pessoa. Ele já tem um sistema pronto para isso. Começa a falar como ele é um grande líder. Você é um grande líder. Aquele pessoalzinho do seu sindicato não dá, pessoal bruto e tal. Você é uma pessoa
Você entendeu? Quando o cara vê, já está vendido e comprado. Se ele chegar e resistir, aí manda a polícia, corta o dinheiro dele, a imprensa fala que ele estuprou uma moça lá no bairro dele. Tem até esses filmes que eu estava mencionando, tem até filme que mostra. Não assistiram um filme do Frank Capra, que chama... Como é que é? O filme do cidadão que é senador? A mulher faz o homem. Eles pegam um ingênuo, um cidadão honesto, bem intencionado, que eles acham que eles podem manipular e elegem ele para o Senado. Ele é o segundo senador do Estado, junto com o outro que é uma raposa da política. Aí o senador chega para ele e fala, assina aqui, tá? Ele assina qualquer coisa, ele está totalmente por fora do que está acontecendo lá. Mas ele tem um único projeto que ele quer colocar em prática. Ele quer fazer um campo de escoteiros num determinado terreno. Então ele propõe a desapropriação do terreno para fazer o campo de escotismo. E acontece que os capitalistas daquele estado estão de olho no campo, porque o campo é muito valioso, eu não me lembro bem por quê. Não sei se tem petróleo, qualquer jogada. Mas ninguém consegue convencer ele a abrir mão de favorecer os escoteiros. Aí o filme, essa parte que eu acho mais interessante do filme, mostra o completo esmagamento da pessoa pela máquina política. Então, a imprensa se volta toda contra ele. Os deputados começam a caluniar ele, tiram um podre que ele fez, que ele não fez. É uma coisa de louco. E ele não consegue reagir, né? No final, como o filme é hollywoodiano, ele consegue reagir. Na vida real, ele teria cometido suicídio. Eu acho que o negócio funciona assim. De um lado eles atraem a pessoa, mostram o dinheiro, você entendeu? O cidadão é pobre, fica fascinado por aquela montanha de dinheiro, vê a perspectiva de ganhar dinheiro, alimenta a ilusão de que ele vai ganhar dinheiro e ainda manter os ideais cognitivos. Quando ele vê, ele está totalmente prostituído. Se ele não quiser se prostituir, esmagam ele completamente. E eu não encontrei ainda exceção nenhuma a essa regra, né? Os grafiteiros, eles estão numa perseguição implacável. Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Bom, então a gente vai encerrar por aqui. Agradecer a presença de todo mundo e lembrar que as atividades continuam até o dia 31. As próximas atividades são no domingo, dia 11 às 14 horas. A gente vai ter uma atividade aqui com a introdução à escrita automática. E na próxima sexta-feira a gente vai ter uma palestra novamente às 19 horas sobre surrealismo e trotskismo também com o companheiro Rui Costa Pimenta. E logo após a gente vai ter uma festa de inauguração do Centro Cultural Benjamin Perret. Todos estão convidados. O áudio e o vídeo estarão disponíveis na internet, no nosso site, www.pco.org.br. E quem tiver interesse em conhecer na íntegra o texto sobre o Manifesto da FIARE, a gente tem uma publicação que está à venda na livraria, da coleção Biblioteca Socialista Mini, do Manifesto da FIARE. Obrigado pela presença.